Tenho aqui meio litro de suco de clementinas. Eu não coei porque, como vou fazer a geleia com o suco, eu quero que ela tenha pelo menos um pouco de massa, que no caso, se eu coasse o suco, não ia ter nenhuma massa. Então vou colocar aqui na minha panela e vou adicionar 200 gramas de açúcar demerara. Você pode usar qualquer outro tipo de açúcar. Eu só não recomendo, por causa da cor, o açúcar mascavo, porque senão você vai manchar a geleia de marrom. Como também, se você preferir geleia ou preparações mais doces, eu recomendo que você aumente a quantidade de açúcar. Eu não gosto de preparações doces e também a clementina está bem docinha. Então, vou usar só 200 gramas. Agora aqui eu vou adicionar 50 ml de vinagre de maçã caseiro. Mas você pode usar qualquer outro tipo de vinagre que você tiver em casa, bem como suco de limão. Você pode usar também um vinagre de pêssego. Se eu aguçei a sua curiosidade, dê uma olhadinha na nossa playlist vinagres, que eu tenho vários tipos de vinagre. Como também você pode dar uma olhadinha na nossa playlist conservas e geleias, que eu tenho outras geleias, como essa geleia de kiwi, que foi a última que eu fiz e que ficou, olha, muito gostosa. Ela ficou uma geleia bem rústica, bem pedaçuda. 50 ml então. Agora aqui é só mexer, cozinhar em fogo baixo, até que ela comece a borbulhar, entrar em ebulição, começar a ferver, vamos dizer assim. Não deixe a geleia sozinha para evitar que o açúcar vá para o fundo e venha a queimar. Quando ela começar a ferver, eu volto para a gente adicionar então a pectina. Eu gosto muito de usar pectina porque você pode, com o uso, diminuir a quantidade de açúcar e o tempo de cozimento. Você pode encontrar a pectina liofilizada no mercado, ou então você pode fazer uma pectina de laranja, como vai ser o meu caso, ou então uma pectina de maçã. Como também na geleia de maracujá, eu ensino como é que faz a pectina de maracujá. Então, vou ficar aqui mexendo a minha geleia para evitar que tenha acidente, e quando ela começar a ferver, eu volto. Bom, como vocês podem ver, está fervendo e eu vou adicionar a pectina. Como a massa, vamos dizer assim, é inexistente, é só o suco, eu estou adicionando 120 ml de pectina de laranja. A geleia, enquanto ela está quente, você não pode dizer exatamente como é que vai ficar a textura dela. Você precisa aguardar que ela esfrie para saber como é que vai ficar a textura. Normalmente eu prefiro as minhas geleias menos densas, porque eu gosto de passá-las no pão, com queijo, ou então em cima de uma bela costelinha de porco. E se ela estiver muito dura, tipo quase que geleia de mocotó, como a gente às vezes vê, fica difícil. Então, a própria geleia, quando ela está no ponto que eu gosto, ela apresenta certos indícios que está na hora de retirá-la do fogo. Então, quando esses indícios forem apresentados para mim, eu volto e mostro para vocês exatamente como é que é a hora que devemos retirá-la do fogo. Daqui a pouco eu volto. Como vocês podem ver, um dos indícios é a quantidade de bolhas, que eu falo de bolinhas. E se eu mexer aqui, eu não mexi porque também para não sumir as bolinhas, para vocês verem, eu consigo sentir que ela está bem mais densa, não está tão líquida. E se eu virar assim as costas da colher e aguardar um pouco, as gotas são
em menos quantidade. E como as costas da colher está coberta, se eu passar o meu dedo, vai fazer um caminho e esse caminho não vai se juntar. Esse é outro indício que está no ponto. Olha, como vocês podem ver, nem pinga do meu dedo mesmo. Gente, essa geleia tá boa. Então agora eu vou desligar aqui o meu fogareirinho e assim que ela esfriar eu vou mostrar para vocês a textura que ela vai ficar. Olha só,